Bem, analisando alguns comentários dos últimos vídeos que eu fiz e analisando tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu vi que o Cortina Preta, ele tinha o propósito de ser um canal de terapia. Entre aspas, tá? Porque eu não sou um terapeuta formado, mas também é muito sensível falar a respeito de terapia, porque quando tu vai falar com terapeutas, é bem complicado entender a formação deles, né? E eu não sou. Como eu não sou formado em nenhum desses ramos, não tem como me enquadrar nisso. Mas eu digo que o canal tem a alcunha de ser terapêutico. No sentido de, muita gente se identifica com as coisas que eu falo aqui, que eu pontuo, e querendo ou não é uma forma de, sei lá, quando tu vai lavar a louça, limpar a casa, fazer alguma tarefa doméstica, e isso tanto homem quanto mulher, porque eu também, às vezes, quero ouvir alguma coisa pra esvaziar a mente, né? Ou simplesmente assim, um conteúdo que não me agride os ouvidos ouvir. E aí é uma companhia, essa é a minha ideia, né? Então, quando se trata de terapia, é muito de tu ter alguém para ouvir, ou alguém que deveria te ouvir, né? Seria mais interessante isso. Como não existe essa possibilidade para todos que clicam aqui nos vídeos, é mais fácil eu falar, né? Por uma questão de lógica. Imagina eu ficar assim, ó, gravando o vídeo. E aí vocês ficam falando, fingindo que eu tô ali interagindo. Seria louco, né? Então vamos lá. Esse vídeo eu não espero que ele seja assistido, mas de fato, eu tinha esse objetivo. E no outro era misturar essa parte minha de eu não tenho dogma religioso, não tenho religião, mas acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo. E também tinha o objetivo de ser algo pra gente filosofar. Só que o que eu tô percebendo? Que o canal ele tá indo muito mais para um lado, uma seara de... Eu analiso o comportamento humano, de modo geral. Eu analiso tanto o comportamento dos outros para comigo, como o meu mesmo. O tempo inteiro me avaliando, estudando o que as pessoas falam e o que eu falo sobre elas, ou o que eu penso. E que muito disso se dá por um reflexo da sociedade que a gente tem hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma capa, de um dos últimos vídeos que eu fiz, isso que o canal tá desse tamanico ainda. Eu fiz uma capa, vídeo 1, chamando a atenção para uma pessoa, não a vida inteira dela. Não, é um recorte, é um pequeno pedaço da vida dessa pessoa que está exposto para todo mundo ver. Aí eu peguei aquele recorte da vida dessa pessoa e comentei. Aí muita gente, se tu não conhece a história dela, não pode falar sobre ela. Se tu não olhou o programa X lá inteiro, que eu não olho mesmo, não assisto, aí tu não tem propriedade para falar. Nossa, engraçado, todo mundo fala sobre eu não ter propriedade, mas é engraçado que também ninguém tem propriedade pra falar então sobre o meu canal, em teoria. Porque é nítido que a pessoa não olhou aquele vídeo até o final. O próprio vídeo onde eu comento sobre. Porque daí eu tracei alguns paralelos do que a pessoa fez com as coisas que eu vivenciei na minha vida. E esse era o objetivo do vídeo. E aí é nítido que as pessoas elas não chegam até o final, mas não chegam mesmo. Aí elas criticam. Eu não sei o que acontece, existe um efeito sobre mim que eu venho gravar vídeo e começa a coçar meu nariz. E aí eu começo a mexer e todo mundo fica com aquela suspeita. Esse cara aí usa alguma coisinha. Mas não. Eu tô literalmente aqui com uma irritação que até o momento do play não acontecia. Bom, beleza. Então eu já vi que o Cortina Preta, e ele só não é Cortina Preta com A no final por um único motivo. Já tem um cara lá que fez isso há muitos anos atrás e ele não tem nada postado no canal dele. Nada. Absolutamente nada. Mas o arroba dele, Cortina Preta, tá lá. Aí eu botei Cortina Preta 4 e já deixei assim até pro pessoal gravar, que é o meu canal, né? E por que é Cortina Preta? Por causa que eu uso uma cortina blackout preta aqui atrás por uma questão do som. Então como eu tenho aqui um negócio de madeira para abafar o som da rua na janela, eu uso a cortina porque melhora o som. Dá menos latência no som contra a parede, então não dá eco na gravação. Aí eu olhei e deu, cara, é um nome simples, é um nome bonito, é um nome forte. É um nome enfático, né, e fácil de decorar. Porque a pessoa aqui, na verdade, eu não sou a coisa interessante. As análises, as coisas que vão acontecendo no cotidiano e que eu comento, isso é que é o interessante. Então, é um canal que tem profundidade. Não à toa, o que o preto representa como cor? Profundidade. Ele é um canal que ele tenta analisar as coisas não na primeira camada, ele tenta adentrar. E eu também já deixei claro, eu não sou formado em filosofia, assim como os grandes filósofos da história não são. Então, por que eu teria que ter a ousadia de me formar em filosofia para pensar aqui e falar a respeito das coisas? Não, qualquer um que está pensando sobre a vida, sobre si, sobre as coisas que acontecem ou debaixo dos nossos pés, diante dos nossos olhos ou acima da nossa cabeça,
Todo mundo é filósofo de alguma maneira. Todo mundo que pensa, logo existe, logo é um filósofo. Foi isso que eu ouvi, pelo menos na cadeira, aliás, na matéria, no estudo de filosofia, quando eu estava no ensino médio. Né? E óbvio que esse professor de filosofia tem viés, mas com o tempo eu não comprei o barulho dele. Na ocasião eu comprei. E sim, para quem tem as suas aspirações políticas, é justamente do lado que a gente está pensando. Então, beleza. Não é um cara que fugia desse estereótipo aí. Tanto que eu tenho a foto desse professor fumando dentro da sala de aula. Então, para que vocês já vejam o como esse educador ele já era alguém bem fora da casa já naquela época. Então, imagina hoje que cada vez se tem mais liberdade para coisas estranhas. Estranhas. Porque não deveria ser esse o comportamento de um professor, né? E isso eu tô falando do início dos anos 2000. Então, 24 anos depois, 25, 24 anos depois, as coisas estão mais estranhas ainda. E antes que alguém pense, lá vem o moralista, não. Eu já falei isso em um outro vídeo também. Se tem um cara aqui que não prega moralismo, sou eu. Por quê? Cara, por exemplo, colônia de nudismo. Vamos falar de um assunto assim, né? Um pouco pesado. Pesado não tem nada de pesado. Lá se misturam todas as faixas de idade. Logo, sim, é o que vocês estão pensando. Lá é um lugar propenso a acontecer coisas que não deveriam. Nos mais amplos sentidos. No entanto, acontece? Nunca ouvi falar de um caso. Né? E, por exemplo, quem é religioso desses ortodoxos condena aquilo. E aí, tem moralismo? Outra, eu falei, por exemplo, também, eu não tenho nada contra, por exemplo, quem gosta de suruba e tendel e quer ir na casa de swing, vai. Cara, vai, não tem problema nenhum. Só que daí, claro, lá é o local de tu extravasar, daí tu não pode sair de lá e querer trazer pro resto do mundo aquilo que tu vivencia lá naquele local. É a mesma coisa eu falo a respeito de som alto. Eu não tive na minha educação familiar uma base onde dissessem assim, cara, não é legal ficar ouvindo som alto. E na vizinhança onde eu vivia, que é onde a minha mãe está até hoje, todo mundo ouvia som alto. Aí eu cresci com aquela cultura, nunca vi uma coisa diferente. Tempos depois, eu conheci a mãe da minha mulher, a minha sogra no caso, né? Só para que vocês entendam, mas na ocasião ela era... Né, no começo, quando eu a conheci, ela não era minha sogra. E frequentando a casa dela, eu ouvi, poxa, olha só, cara, aqui tem silêncio sempre, né? Ela e os vizinhos. Eu sentia uma paz no lugar. Era um refúgio, literalmente. Aí eu comecei a ver, mas o silêncio é melhor, né? Aí um dia eu troquei uma ideia sobre isso e daí me falaram, cara, é melhor. Aí me deram todos os motivos que nessas pessoas fazia sentido. Daí eu fui vendo, poxa, olha só. Realmente melhora o ambiente, melhora a vida. Essas pessoas, elas têm vamos dizer assim, ela tem tempo de esvaziar o HD dela e inclusive se encher de informações boas, informações que não vão cristalizar a mente dela, ou seja, para quem conseguiu compreender, a antítese de engessar a sua cabeça, o oposto. A pessoa consegue fluir o pensamento. Por quê? Porque não tem algo para perturbar de maneira auditiva. Ficar ali um batistaca, ou pior ainda quando tá num lugar que o pessoal escuta hoje o que é super disseminado, que é músicas falando de traição e corno e não sei o quê, e músicas bagaceiras que é basicamente um filme pornô gore narrado. Eu tô falando do quê? De funk do morro, funk carioca, e aí vão dizer que eu sou contra as minorias, que eu sou contra as massas desfavorecidas e blá blá blá. Não. Eu vim de um bairro super humilde, onde as pessoas, felizmente na época, anos 70 e 80, conseguiam comprar suas casas, mas é um lugar humilde. Onde às vezes o vizinho daqui capinava o terreno do vizinho daqui. Que depois o cara, anos de batalha, o cara deixou de ser um técnico formado para virar um empresário. Por conta das suas habilidades. Então era um bairro humilde, é um bairro que foi crescendo nos anos 80, 90. Bingo. Mas existiam pessoas super humildes lá. Mas o que era o comportamento geral do lugar? Naquele pedaço. Uma quadra pra cima era completamente diferente. Aí entra o caso que eu citei. Naquela região onde eu estava, todo mundo barulhento. Todo mundo meio... assim, meio desmiolado. Meio... sabe? Meio... assim, como é que eu vou dizer? Pessoas com baixo nível cognitivo. Aí tu ia uma quadra pra cima, a elite do lugar, né? Não é que existiam mansões lá, mas é um pessoal com uma frequência, um padrão vibratório diferente. Só que daí tu fala disso,
o cara é contra tal coisa. Não, eu não sou contra nada. E eu não sou moralista, como eu já falei. Apenas assim, tu não pode querer levar o teu jeito de ser para qualquer lugar. Ponto. É que nem eu escuto heavy metal no fone de ouvido. Eu não boto som alto aqui pra perturbar meus vizinhos, mas eu desenvolvi esse comportamento quando eu comecei a me enxergar fora daquela bolha que eu vivia. Aí eu comecei a entender, isso aqui é melhor, é diferente. É bom pra mim e bom pra quem tá à minha volta. Aí eu não perturbo. Hoje eu não escuto música alta. Se eu tenho que escutar, eu boto no ouvido. Eu não fico perturbando. Eu não vou no meu pátio falar alto, porque eu sei, cara, perturba os outros. É ruim pra volta. Ficar agitando. Tu imagina, por exemplo, perto de um hospital, as pessoas estão lá enfermas. E aí, por exemplo, até vou falar de uma cidade aqui. Dois Irmãos. Dois Irmãos é uma cidade bonitinha aqui do Rio Grande do Sul. Tá a 20 minutos da minha casa. Aí tu chega lá num período de setembro, é o mês onde só tem festa na cidade, né? Porque é o aniversário da cidade, daí tem mais um evento que culmina, que é próximo à cidade, daí também tem o 7 de setembro, que é feriado nacional, e o 20 de setembro, que é um feriado sulista, né? Então tu junta essas 4 ou 5 coisas aí, eles ficam quase que o mês inteiro parado na cidade. E fazendo festa. Quer dizer, não é parado, mas o centro fecha. Né? Aí fica aqueles eventos acontecendo, o pessoal tá ali trabalhando e o dinheiro circulando. Porém, tu não consegue andar pela cidade na principal rua dela. Ok. Bem próximo onde acontece o evento tem um hospital. Aí tu imagina as pessoas enfermas e o furdunço acontecendo dia e noite. Aí eu olho e digo, cara, que coisa... E assim, é uma cidade de um comportamento, o pessoal é super educado, todo mundo se conhece desde sempre. É um lugar bacana, é um lugar bom de se viver. Mas tem essa coisa que é antagônica, assim, ao padrão da cidade. Tu imagina, de um lado tem pessoas enfermas, precisando se curar. Do outro, uma barulheira, uma loucura acontecendo. E gritaria e confusão. Aí tu imagina para as pessoas que estão enfermas, tipo, tô aqui, não tô legal, preciso me recuperar, preciso dormir, descansar. E tem essa discoteca rolando 24 horas por dia durante o mês todo. Faz sentido isso? Tá? Então são coisas malucas que eu olho assim, e essas coisas do cotidiano que eu gosto de comentar. Então eu já vi que esse canal aqui, ele começou com um propósito, mas eu já vi que na verdade eu sou um analista. E claro, não que eu tô querendo me dar um nome legal, tá? Não. Mas assim, eu tô tentando olhar com um olhar de técnico para um problema que eu tô vendo, que eu tô identificando, e dizendo para vocês, eu não sou nem filósofo, né? Apesar de todo mundo que pensa... logo que existe e pensa sobre si e sobre as coisas, já pode se considerar. Mas então assim, para não colocar uma credencial que eu não tenho, não sou filósofo, não sou terapeuta e não sou religioso. O que eu sou? Para que alguém consiga me rotular então? Um cara que analisa as coisas e comenta na internet. Analiso do meu jeito, obviamente a vista que eu tenho, ela é 360 graus sob a minha perspectiva de vida. Óbvio que nem todo mundo vai concordar. Óbvio que nem todo mundo vai dizer, que legal, vai bater palma. Isso é uma questão de lógica, eu já sei, tá? Então, assim, por mais que eu tivesse uma base extraordinária de estudo, de análise e de uma profundidade, mesmo que eu fosse um terapeuta formado, um psicanalista, um teólogo formado e um filósofo formado, mesmo com essas 4 formações, ainda assim... E mesmo que eu tivesse o olhar mais contemplativo e que entendesse várias perspectivas, ainda assim, analisando as coisas, vai ter gente que vai vir aqui com 1000 pedras na mão, não 10, e dizer, tu tá errado. E tu nem sabe o que tu tá falando. E é óbvio, porque a gente não vai concordar em 100%. Então... isso aqui que eu tô falando, na verdade, é pro próprio YouTube ouvir tudo que eu tô falando e entender melhor pra quem que eu tenho que entregar o vídeo desse cara. Esse maluco careca aí de barba, uma barba falhada, né, doidão de óculos. Doidão não, porque eu não sou, eu sou inofensivo. Mas é pro próprio YouTube agora olhar pra isso e pensar, tá, beleza, eu acho que eu tô entendendo qual é o público desse cara. Eu vou analisar o texto dele, vou analisar a capa, eu acho que eu sei pra quem que eu vou entregar. Porque assim, isso aqui é óbvio, ele não é pra todo mundo. Volta e meia, eu vou fazer esses vídeos assim, que é essa pegada mais mainstream, de falar de famosos não, mas pessoas, personalidades da internet, porque é óbvio, qual é o objetivo aqui? Buscar alcançar o público, né? Então como é que eu consigo romper bolhas? É falando de pessoas que estão vários níveis acima de mim.
Como é que eu vou alcançar pessoas se eu não falar de coisas, não diria polêmicas, mas falar de coisas relevantes, coisas que estão sendo pesquisadas? Eu tenho que falar. Por exemplo, tem uma capa aqui bem antiga de quando o Pirula estava bem, uma pequena treta, uma pequena rusga que rolou entre os outros. Até um tempo atrás era o vídeo mais assistido. Passado um tempo eu falei agora da Ana Paula Renault. E não porque eu assista Big Brother, porque eu não assisto Big Brother. Aí fui massacrado por falar sobre. E ninguém entendeu o objetivo. Eu não falei do programa, eu não falei sobre a vida dela. Eu nem conheço essa pessoa. E todo mundo que tá aqui comentando também não conhece nada. A gente conhece uma camada que a gente viu num corte aqui a colar, numa entrevista, ou quem assistiu o programa. Então, e é muito engraçado porque quando as pessoas vêm comentar, logo tu percebe, cara, tu não olhou o vídeo inteiro. Tu olhou 3 minutos de um vídeo de 12, 15. Aí eu fui lá e fiz um outro de 17, justamente pra falar o porquê que eu fiz aquele vídeo. E aí, claro, teve menos visualizações do que o anterior, porém alguns vieram ali também criticados. Eu, cara, é justamente o objetivo de furar as bolhas. É o objetivo de alcançar pessoas que não me conhecem. E através de outros trabalhos meus que tem aí no canal, onde eu falo sobre amizades, onde eu falo sobre quando tu passa dos 30, 40, justamente para deixar um conselho para os mais jovens no futuro. E pro meu canal não ser só mais um canal pastiche aí, que é que nem eu um dia ouvi falar a respeito de, e até tentei fazer isso, né? Canal Dark, que na verdade é o YouTube Faceless, que é tu falar a respeito de tu pegar conteúdo, seja de curiosidade ou algum subnicho, e olhar para um outro canal, não é copiar tudo, mas olhar a capa, se inspirar e fazer parecida. Olhar o conteúdo do vídeo e pegar ele como referência, criar um novo texto, porém usando aquela base de referência. Ou seja, é um copiar artisticamente, remodelando aquilo que foi feito. É como se tu pegasse esse controle aqui, copiasse a carcaça dele, copiasse os botões, mas fizesse ele com outro plástico, outro material, outras cores de botão, né, de botões, e fizesse ele com uma placa nova. Com base em tudo que tu viu nessa engenharia, tu vai lá e copia ela, mas faz diferente. É remodelar, tá? Então não é o copiar na cara dura, só para que vocês entendam. E assim, eu tentei fazer isso, um canal fora. Deu certo por um tempo, mas depois eu olhei e deu, cara, o próprio YouTube tá ficando inteligente. O próprio YouTube tá olhando pros vídeos e sacando, tu tá copiando de alguém. Tu tá meio que dando Ctrl+C, Ctrl+V no texto do fulano. Tu tá fazendo... E assim, o próprio YouTube vai começar a pegar o maior, repercute. Se tu vem e já copia do outro, modela, ele já vê, não é tão autoral assim. Tu tá pegando Ctrl+C, Ctrl+V do outro. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E o conteúdo hoje ele tem que ser cada vez mais focado no autoral. Por isso que eu acho que é melhor botar a cara. E sinceramente, tá? Eu não acho isso aqui a coisa mais legal do mundo de botar o carão. Porque as pessoas, à medida que tu te expõe na internet, elas... se sentem próximas a ti, elas chegam de qualquer jeito pra conversar contigo. Ei, fulano, sei o quê. Sabe, vem de um jeito meio... Às vezes, porque é o comportamento brasileiro, essa coisa expansiva, né? E eu, outrora, fui assim, até os meus 26 anos, 25, 26. Depois eu comecei a me tornar um cara mais introspectivo. Não é que eu não seja extrovertido, eu sou. Se me derem a missão de ir falar em público, eu vou dar uma tremida na base no começo, mas depois vai embora, eu consigo. Eu sou desenrolado nisso. Mas não é a coisa que eu mais gosto no mundo, é ficar me expondo. Por isso até que eu falo aqui de comportamentos, de coisas que já passaram na minha vida e de coisas que ou eu vivenciei ou que são histórias de outros e eu conto aqui de um jeito sem entregar o nome das pessoas, onde elas vivem, o que elas fazem. Mas eu conto a história, sem o nome, sem dar todas as características, sem dar a persona aqui, né? Mas eu conto histórias também. Esse é um outro ponto. Então... YouTube, vamos lá, é um vídeo para o próprio YouTube, na verdade, não é um vídeo para ser assistido, mas quem tiver aqui, ó, vocês são fora da curva, vocês são o alto nível, ainda mais quem chegou até essa parte do vídeo, vocês são o mais alto escalão de pessoas que tentam buscar um conteúdo e tentam uma imersão de verdade, de pensamento e de vivência e de explorar coisas novas. Vocês são o suprassumo, quem chegou até aqui. Mas pro próprio YouTube, eu sou um contador de histórias que analisa as coisas do cotidiano. Ponto. Eu acho que a melhor coisa para definir o que eu sou aqui no YouTube é isso. Eu sou um contador de histórias que analisa a história de vidas. Que analisa a história, o cotidiano de cada um.
Então eu tenho histórias do cotidiano para serem contadas sob a minha ótica. E acho que essa é a melhor definição de todas. E logo, obviamente, para quem gosta de colocar uma coisa e não ser aquele podcast com aquelas conversas onde o host corta o entrevistado, vamos colocar assim, o convidado, né? Aí o convidado sai falando por cima e tal, às vezes aquela confusão, às vezes tu quer um monólogo. Tem gente que com certeza vai me ouvir pra ir dormir. Vai dar play, esse cara ele fala desse jeito, maciozinho e tal. Vamos colocar aí pra... né? E tem, na maioria das edições tem uma musiquinha de fundo que eu literalmente chupinhei de um canal de uma taróloga. Olha que louco. Um dia eu passando por coisas aleatórias, mas no telefone da minha mãe, apareceu ela, não vou lembrar o nome, acho que tá escrito na estrela, ou tá escrito na estela. Aí aquela música de fundo lá, acho que é isso o nome do canal dela. Eu lembro da figura, a moça, eu me lembro, ela fala com bastante energia, bastante vigor, né? Ela vamos dizer assim, ela tem um ponto dela que ela chega a ser engraçada, assim. Divertida, na verdade esse é o termo, divertida. Divertida e fica hipnotizado pelo entusiasmo dela. Pô, que legal essa menina aqui. Aí eu ouvi a música eu quero essa música. Fui lá e catei. Então assim, tudo aqui é feito com cuidado. Tudo aqui eu busco uma coisa para ser agradável ao ouvido, aos olhos. Claro, né? Lembrando que a minha latinha nem sempre ajuda, né? Mas eu tento buscar para vocês um primor, um rigor de... Cara, esse conteúdo que eu faço é o conteúdo que eu gostaria de ver na internet. É o conteúdo... Eu gostaria de identificar um cara falando as coisas similares à minha. Mesmo que ele tivesse um ponto de vista completamente diferente do meu. Mas eu gostaria de encontrar exatamente isso aqui. Um cara que se dedica a falar com uma câmera e um microfone como se tivesse 1 milhão de pessoas ouvindo ela. Eu gostaria disso. Gostaria não. Tanto eu quero isso que daí eu mesmo fui fazer, né? Só que tem um detalhe, eu mesmo não me ouço, porque eu já tenho que me ouvir na edição. Eu já tenho que, às vezes, quando eu vejo que um vídeo repercutiu, eu vou lá, baixo ele e escuto, pra não olhar dentro do YouTube, porque eu sei que isso prejudica a entrega. Aí eu assisto aquilo de novo, dou play, o cara falou tal, eu falei tal e tal coisa. Deve ser nesse ponto aqui que as pessoas estão comentando tal e tal coisa. E aí eu vejo se no final do vídeo eu entreguei aquilo que elas estão resmungando. Aí eu olho eu entreguei a pessoa que não foi até o final. Aí eu vou lá, é que assim, o que é a moral do canal aqui? Eu analiso uma etapa. Eu geralmente, o que eu penso, tá? Quando eu vou criar um texto aqui, eu penso no texto, penso no o que eu vou explicar. Aí primeiro, eu começo chamando a atenção. Aqui no início do vídeo temos este problema. Aí eu analiso o problema no meio do vídeo. E no final eu venho com uma resolução ou apenas com, olha, balizado no problema, balizado em tudo que eu falei, me parece que esse é o caminho para buscar a resposta. Quando eu não tenho uma, eu digo que aquele ali é o caminho para que a pessoa busque. Porque eu não tenho todas as respostas, é óbvio, né? É lógico que não. Mesmo que se eu fosse Jesus Cristo, talvez eu ia dizer, cara, e eu não sou, tá? Antes que alguém pense que eu tô tentando me igualar, eu tô não só degraus abaixo, eu tô algumas escadas, talvez alguns prédios de distância do quanto nosso Senhor Jesus Cristo é inteligentíssimo. Só que eu não tenho religião, porque eu passei por umas 3 ou 4 na minha vida. Todas em alguma coisa me decepcionaram. Seja pela rejeição com irmãos nossos que não são hétero, seja por uma pessoa que é a dona do templo, ela busca os seus fiéis, ou seus membros, e ela torce contra os membros, ou ela faz coisas para que essas pessoas se deem mal, ou ela mesma trapaceia a caminhada dessas pessoas. Eu presenciei isso, eu vi essas coisas acontecendo. Eu tive irmãos também que me roubaram lá dentro. E aí, por me decepcionar com as pessoas, eu pensei, cara, por que eu vou ir lá nesse lugar para buscar Cristo? Se eu posso buscar Cristo e Deus em qualquer lugar, onde eu estiver. E aí tem gente que diz, mas quando tu vai na igreja, ou quando tu vai no templo, ou quando tu vai no centro, não sei do que, tu vai lá para buscar a Cristo, não as pessoas. Ok, mas o que tu espera de um lugar onde todas as pessoas estão com esse objetivo? Que exista uma egrégora, né? E existe, de fato. Só que sempre tem uma maçã podre, uma laranja podre no meio. E isso acaba estragando um pouco as coisas. Estraga um pouco a experiência. E aí com o tempo eu vi, talvez os ambientes dogmáticos não são pra mim. Eu vou buscar a minha fé pelo que eu tenho. Com os próprios meios que eu consigo.
E eu acho que tá indo até que razoável, tá? É claro que é ir lá legal ouvir alguém falando a respeito, até porque daí às vezes tu escuta uma outra perspectiva e isso ajuda. É bom, eu não condeno quem faça. Só que chegou uma altura da minha vida que eu olhei o cara, eu não compactuo mais disso, não comungo disso aqui, como o pessoal gosta de dizer. Mas eu não condeno. Essa é a diferença. Eu não digo pra uma pessoa que tá indo na igreja, não vá. Eu sou o contrário. Cara, tá te fazendo bem? Tem mais aqui. Faz bem? Vai lá. Eu não acho que é necessário pra minha vida. Simples assim. Mas a coisa que vocês menos vão ver eu fazendo aqui é falar que não, tu não deve ir, tu não deve fazer. Cara, desde que tu não te, né, não te acabe, né, não acabe consigo mesmo e não faça para o outro coisas ruins, é isso, cara. Eu acho que a gente deve daí experimentar as coisas. Claro, com uma cautela pra não te enfiar numa roubada, né? Sempre isso. Agora, assim, tu vê, não, até aqui eu posso pisar. Tô firme, tô com segurança. Meu, vai, a vida é isso. A vida são desafios. São coisas que tu tem que ir testando. A gente vem pra cá pra testar coisas. E no mais amplo sentido da palavra, né? Então, por exemplo, eu vou condenar um irmão meu gay. Pra quê? Ele paga impostos, ele é uma pessoa boa, e vocês acham mesmo que Jesus Cristo não vai amparar ele? Ou que Jesus Cristo gosta mais de vocês, que não são, do que os nossos irmãos que são? Não. É o contrário do que o pessoal prega. É o contrário do que o pessoal acredita. Ou, sei lá. Enfim, eu nem sei se eu vou conseguir dar um outro exemplo, né? Acho que eu acabei me estendendo aqui, que o objetivo era eu falar rápido, e pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui já tá com quase meia hora. Mas é isso, na verdade esse vídeo ele é muito mais pro próprio YouTube do que pra público. Ele, na verdade, ele é um relato do que eu comecei a pensar quando eu fiz esse canal, e no começo eu não me dedicava a ele como agora, né? Porque agora eu vejo propósito em me dedicar a ele. E ele já tá ali com a cara que eu quero, ele já tá com o jeito a roupagem que eu gostaria de deixar ele, né? Com aquela evidência. Ele busca, vamos dizer assim, que eu achei as características de personalizar ele. Eu fui fazendo e fui encontrando o que ali é parecido comigo, não igual. E já vou deixar também uma ressalva aqui. Pode ser que em 1 ano, 2, em 10, 15, se eu continuar fazendo isso por muito tempo, não sei quanto tempo isso aqui vai durar, é que muito provavelmente algumas coisas vão envelhecer muito mal, como leite, e outras vão envelhecer muito bem, como vinho. E eu espero que, por exemplo, esse vídeo aqui, se um dia ele for parâmetro para alguma coisa que acontecer, que o pessoal ouça isso aqui, veja, olha só, o cara lá em 2026, o cara pensava assim, pô, e espero que eu continue pensando algumas coisas bem parecido com agora. Bom, é isso, acho que eu acabei entregando muito mais nesse vídeo do que em todos os outros que eu falei. Em compensação, eu não sei se esse aqui é um vídeo que vai alcançar muita gente. Duvido muito. Porque para eu furar bolhas, eu tenho que falar de coisa polêmica, coisa que às vezes eu nem gostaria de falar. Mas é porque é óbvio, quem tá fazendo vídeo pra internet, é óbvio que quer visibilidade. E não porque eu goste do ser visto aqui, não. Eu gosto de me integrar a pessoas que pensam parecido. O objetivo é conectar um nicho de pessoas que pensam um pouquinho diferente das grandes bolhas que existem. Vamos dizer assim, que eu tô tentando criar uma bolha minha. Uma comunidade. E é óbvio, né? Aí, assim como outros canais, eu atingi pessoas do Pará, pessoas do Rio Grande do Norte. E eu tô aqui no extremo sul. Né? Só não tô no extremo sul ali, na divisa com Jaguarão, né? Rio Grande do Sul e Uruguai. Isso não. Mas eu tô aqui, vamos dizer que a uns 300 quilômetros da divisa com Santa Catarina. Mas eu tô muito distante de quem tá do Pará. Quem tá no Pará, quem tá no Maranhão, quem tá no Nordeste todo. Né? E é óbvio que eu quero juntar essas pessoas, de alguma maneira conectá-las. E qual é que é o jeito? Eu não vou, obviamente, pedir o WhatsApp de todo mundo aqui, né? E e-mail. Mas, estando aqui no canal, eu conecto essas pessoas. Inclusive, tô pra fazer a primeira reunião aqui com o primeiro inscrito do canal. E o cara de cara, o primeiro vídeo que eu larguei, o cara, pô, que legal, cara, me identifiquei e tudo.
Aí ele conseguiu daí o meu número, que é de contato comercial, obviamente. Eu não vou expor o meu número privado aqui. Aí ele, com o meu contato comercial, a gente entrou em contato ali e eu, cara, estamos para fazer a primeira reunião, eu e ele. Aí é óbvio, eu vou verificar se ele vai querer aparecer ou não, né? Então assim, se ele der o ok para essa reunião ficar pública, esse bate-papo, legal. Se ele não der o ok, vai ser um papo incrível. E isso é uma coisa que, em teoria, é para ser meu trabalho. Inclusive, conversar com pessoas. E eu acredito fortemente que um dia muita gente vai pagar para trocar ideia comigo. É uma coisa que eu acredito. Mas, o que eu vou deixar claro para vocês? Vai ter agora uma vinheta de saída ao final do vídeo. E eu sempre peço para vocês uma coisa que nesse vídeo inteiro eu não pedi. E nos outros eu faço isso com a edição. Ou eu ou quem me ajuda na edição. Eu já falei para vocês, tem outros 2 canais. Um que fala somente de CAD, né, e ferramentas CAD, e, enfim, softwares ligados a isso, que é um software de desenho que muita gente acha que é antigo, que está ultrapassado, e pelo que eu vejo tem cada vez mais utilidade. Depende da aplicação. Tem um outro canal que eu falo do meu ramo de formação, o último, que é a topografia. Então, para quem tiver curiosidade e quiser dar um pulo lá, o canal é Notria Topografia. Né? O do CAD eu não vou falar muito não, porque senão muita gente vai lá, olha 1 ou 2 vídeos e cai fora. Aí não ajuda nada o algoritmo lá que é novo. Já o da Notria é de boa porque a gente sabe. Muita gente vai lá, olha um vídeo mesmo e cai fora. Né? Eu tenho uma audiência gigante lá, porém inscritos eu tenho 1.300 lá. Né? Então assim, eu tenho número para bater... eu tenho números de inscritos lá para bater as métricas, para começar a monetizar, mas o problema é, eu não juntei em um ano 5.000 horas, ou 4.000 horas de visualização, então ele é um canal que provavelmente nunca vai monetizar, até porque eu posto com uma frequência não muito alta lá, deixa eu ver, até vou fazer um cálculo, vou deixar aqui o vídeo rolando enquanto eu falo com vocês aí. Aqui, calculadora, são acho que 120 vídeos lá, né, e eu tenho umas 80.000 visualizações, eu vou colocar 82.000, vou chutar aqui. Dividido por 120 vídeos, 683 views, né, vídeos, aliás, 683 views em média por vídeo. Tá, 683. Quanto é que isso aí teria que ser dividido para bater as 4.000? Nem sei. Mas aí o que eu fiz em anos, né? 4.000 dividido por 683, deu 5.8. Mas depois que eu fiz o cálculo, eu nem entendi o porquê que eu fiz. Mas vamos lá, são 120 vídeos. E eu fiz o canal em 2025. Então são 6. Eu faço 20 vídeos lá por ano. É basicamente um vídeo ou 2 por mês. Tá, então assim, pra quem faz 1 ou 2 vídeos por mês, até que eu tenho uma audiência muito boa lá. Porque eu não faço com a frequência que eu faço nesse aqui e no outro canal que eu falo de CAD. Bom, mas é isso aí. Só queria passar essas informações pra vocês, porque é real, eu não tô aqui de brincadeira, tá? Eu tô aqui pra valer, né? Tô aqui pra justamente atender um público que busca isso aqui, óbvio. E também tem esses outros objetivos, que lá, óbvio, eu tenho cursos lá pra vender, para que tu não caia nas bobagens de comprar um imóvel de sopetão e te enfiar numa roubada. Então tem um curso lá, acho que inclusive eu tenho aqui também para vender nesse canal. Lá também eu falo sobre o ramo da topografia em si, então muita gente da minha audiência acaba que são meus concorrentes lá, né, em teoria. Então eles vêm beber da fonte e eu vendo para eles software, produtos, né? Só que ao contrário do que as pessoas pensam que o cara tá rico pra caramba. Não. Às vezes tem meses aqui que eu passo um sufoco do caramba pra pagar as coisas. Morando de aluguel, não é uma vidinha fácil como a galera acha. E também tem esses cursos de CAD no canal de CAD específico, né? Que atendem vários setores de engenharia, vamos colocar assim, né? Então, pra quem não sabe da minha vida, eu dou cursos do setor moveleiro, né? Mas esse, inclusive, tá passando agora por uma repaginada, porque vai entrar um outro software e eu também vou ter contatos com pessoal do ramo da marcenaria. Tem também planta baixa predial, planta baixa elétrica. Também tem, e lá eu dou umas dicas bem assim fundamentais, assim, para que o pessoal que não tem base nenhuma, por exemplo, um recém-formado em arquitetura, como que eu vou fazer o desenho? Tá lá. Então assim, ele te dá desde a base até o intermediário, vamos dizer assim. Avançado nem tem como, porque aí muita gente vai para outros softwares, como Revit, SketchUp, enfim. Aí é outra seara.
Mas o 2D lá, o bidimensional, tu sai pleno. Então tenho peças mecânicas industriais e também tenho o de estruturas metálicas, que esse é bem raro de tu encontrar conteúdo. Né? E porque é um ramo ao qual lá eu descobri a topografia. Então, para que vocês saibam, para quem chegou até aqui, essa é a minha formação. Eu sou técnico em mecânica pelo Senai, 2004-2005, 2.200 horas de curso. E sou técnico agrimensor por uma escola em Nova Petrópolis, ao qual nem sei se eu posso ou não citar o nome, né? Enfim. E me formei em 2018. Comecei o curso em 2015, me formei em 2018, foram 1.000 e poucas horas de aula. Que ele era só em final de semana, né? Então, por isso, quase 3 anos, mas foi mais curto em horas do que o outro, que foi tudo direto, quase que... foi em 2 anos, mas o dobro de horas. Essas são as minhas formações. E eu tenho 2 bacharéis que eu iniciei e não terminei. Um de engenharia civil, que eu fui até a metade, e o outro de geografia, para ser geógrafo. Só que eu tava focando em campo, mas depois eu ia fazer licenciatura para dar aula. Né? E por questões econômicas, de mudança de governo, e eu tô falando do último governo para o atual, meu orçamento despencou, as coisas ficaram mais caras, e o povo não consegue compreender isso, e aí também é papo para outro momento. Tá? Mas é isso aí, gurizada. Amigos, amigas, espero que eu tenha entregue um conteúdo de valor. Né? Não me preocupando com views, valor. O valor tá em se uma pessoa aqui comentar, poxa, que legal, cara, que legal, encontrei alguém, sei lá, alguém que achei interessante. Esse um único comentário vai valer muito mais do que dezenas de pancadas que quem tá na internet acaba ouvindo. E às vezes são dezenas de milhares, né? Enfim. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.